Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Oséias para começar a reflexão da noite. Oséias, Antigo Testamento, fica depois de Daniel. Se você tiver dificuldade de encontrar, é só abrir em Salmos, e aí você vai passando, adiantando a Bíblia, e aí você vai chegar em Oséias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Acharam, oremos. Bondoso Deus e Pai, estamos graças, Senhor, de estarmos aqui na tua santa casa de oração, para podermos, Senhor, entoarmos louvores e também, Senhor, congregarmos e nos relacionarmos aqui também como irmãos e te adorarmos, Senhor, na beleza da tua santidade. Neste momento, Senhor, te rogamos o perdão dos nossos pecados, a presença do teu Espírito Santo, que nos ajude, abrande nossos corações e clareie a nossa mente para compreendermos a mensagem que tu queres nos dar nesta noite, e que o Senhor me ajude também e me use neste momento. Senhor, coloca as palavras na minha mente e na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Final de ano é sempre um momento de reflexão e pararmos para pensar no que fizemos durante o ano e também no que podemos fazer de melhor no ano que irá se iniciar. Estamos a poucas horas do ano novo e eu fico imaginando como seria se não houvesse a contagem dos anos, como seria a vida, porque as pessoas, elas necessitam de esperança, elas precisam ter esperança. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a maioria das pessoas colocam a esperança no lugar errado. Elas têm esperança que o ano de 2025 seja um ano melhor, e ela coloca de repente a sua esperança em políticos. Ela acha que em 2025 ela vai poder mudar suas atitudes, mas o cristão, ele é diferente. A esperança dele está em Jesus, e a cada dia é um momento novo, é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Nós não esperamos para o ano que vem. O ano que vem apenas é uma mera contagem no calendário. E diante disso, também, essa questão de cada dia ser um aprendizado novo na vida do cristão, quando nós nos batizamos nas águas, que Deus, além de perdoar nossos pecados, é como se Ele nos desse um caderno em branco, para que nós, com Ele, possamos escrever uma nova história. E é bom também, como se a gente fosse durante a noite, quando a gente vai se deitar, e a gente confessa nossos pecados, e aí a gente entrega esse caderno a Deus, para que durante o nosso sono Deus escreva a nossa agenda do dia, o que é que Ele quer que nós tenhamos a fazer na manhã seguinte, aquele dia que irá nascer. Então, a gente tem esperança a cada dia, porque nós entregamos um dia a nossa vida a Jesus. E Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento realmente de verdade com Ele, um relacionamento entre pai e filho. E aqui em Oséias tem exatamente uma recomendação sobre essa questão de nos relacionarmos com Deus. Diz aqui em Oséias, no capítulo 6, no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jeová. Como a alva, aqui é o motivo pelo qual devemos conhecê-lo. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra.
Conhecer na Bíblia não é um mero conhecimento teórico. Saber que Deus existe, que está no alto e sublime trono e que um dia vai nos julgar. Isso é importante. Isso nos aproxima também de Deus, a nossa mente, né? Mas o conhecer na Bíblia é algo que está ligado a relacionamento, está ligado a intimidade. E por que essa intimidade? Aqui fala que ele vai descer sobre nós como a chuva serôdia. Ou seja, ele quer nos banhar com o Espírito Santo a cada dia. Esse batismo tem que ser diário. Por isso que aqui diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, é algo contínuo, é algo que não para. Deus, ele é infinito e sempre tem novas coisas para nos mostrar, e nós sempre nos surpreendemos com as coisas de Deus, com aquilo que Ele faz nas nossas vidas, com as suas bênçãos e com as verdades que nos são reveladas ao longo também da vida, os seus ensinamentos. Deus é infinito, Ele não tem fim e não existe limite para Deus. Então, aqui diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, cada vez mais aumentar essa intimidade, para que no dia da sua vinda nós possamos estar banhados da chuva serôdia, que é o que vai nos deixar de pé naquele grande dia. Aqui também em Oséias, uma folha antes, no capítulo 4, tem também uma passagem interessante. Aqui diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor Jeová, vós filhos de Israel, porque o Senhor Jeová tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ou quando eu lia a Bíblia, mesmo sem ser convertido ainda, eu gostava de usar um dicionário, né? Porque tem palavras na Bíblia que você não compreende. Por exemplo, essa palavra contenda, muitas pessoas sabem, mas tem pessoas que podem não saber o que significa a contenda. Contenda é uma discussão, um debate, é uma controvérsia. E o interessante é que hoje nós temos o Google. E no Google nós temos também a Bíblia na sua linguagem original. Lá no hebraico, essa passagem, por exemplo, essa palavra contenda, ela tem um significado também no hebraico, uma disputa legal. Ou seja, de quem é a terra? A terra é de Deus. Os seus moradores também pertencem a Deus. Só que os habitantes da terra não respeitam nem a Deus, nem uns aos outros. E um dos motivos pelos quais também no verso 1 diz: não existe conhecimento de Deus. As pessoas não conhecem a Deus por pelo menos dois motivos, que é a ignorância. A ignorância, ela pode ser por falta realmente de conhecimento. Tem pessoas ao redor do mundo que realmente nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E tem pessoas que preferem ser ignorantes. Preferem nem ler a Bíblia, porque sabem que se for ler a Bíblia, vai ter coisa que vai ao seu encontro, à sua vontade. Então eles preferem dar desculpa para não ler a Bíblia, como por exemplo, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas isso não agrada a Deus, porque o Espírito Santo, ele nos revela as coisas aqui, e o desejo de Deus é que nós conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. No verso 2, ele relata essa questão da contenda. O que só prevalece é amaldiçoar, mentir, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Primeira vez que eu li essa passagem, estava na época de muito arrombamento de caixa eletrônica. Hoje em dia parece que parou mais. E é impressionante como a Bíblia, ela permanece atual. Né? Ela é atual realmente. No verso 6 de Oséias 4 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. No Antigo Testamento existia a lei do sacerdócio, e o sacerdócio era passado de pai para filho. Mas como o sacerdote se esquecia dos ensinamentos de Deus de ensinar o povo, Deus diz que também vai se esquecer de seus filhos. Porque cada geração que passa, se a geração não ensina sobre Deus, aquela geração vai conhecer menos ainda Deus e, consequentemente, vai cada vez mais se afundando no pecado. E isso aborreceu a Deus e aborrece até hoje. Hoje a gente vê, por exemplo, que a lei de Deus ela é rejeitada justamente por aqueles que deveriam ensinar a lei de Deus para o povo. Nós estamos, a cada ano que passa, é um ano a menos para a volta de Jesus. Tanto porque realmente está próximo à vinda de Cristo, né? Ele determinou que um dia vai voltar, e também porque nós estamos envelhecendo e, consequentemente, estamos cada vez mais próximos da morte. Se Jesus não vier primeiro. Por isso nós não devemos perder tempo com as coisas do mundo. Devemos buscar realmente ao Senhor e ter relacionamento com Ele para descobrir qual a vontade dele para cada um de nós. O Senhor Jesus nos chama para ter uma experiência com Ele, uma experiência tal a qual nós ainda não tivemos. Tudo que aconteceu nessa jornada cristã, na nossa vida individual, Ele nos chama hoje para termos uma experiência que nós ainda não tivemos, uma experiência mais profunda com Ele. No Salmo 23, por exemplo, achei interessante que foi cantado, né? Exatamente esse salmo. No Salmo 23, que é bastante conhecido, tem uma questão, às vezes, que passa despercebido, né? No verso 1, por exemplo, do Salmo 23, está escrito: o Senhor Jeová é meu pastor, nada me faltará. Aí existe aquela história de que no original não estaria bem assim. Estaria que o Senhor Jeová é meu pastor e Ele não me faltará. Contudo, se o Senhor não nos falta, não nos vai faltar nada. Porque com Ele nós temos vida e vida em abundância. Vida na sua plenitude, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o Senhor Jeová é meu pastor e nada me faltará. No verso 2, ele diz: você vai perceber que aqui existe uma caminhada, existe uma jornada a prosseguir ao lado de Cristo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Esse verso eu vou ler aqui, vocês ficarem em Salmo 23, ele me lembra Apocalipse 7,17, quando é dito que após a tribulação, o verso 17 que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Só que do contrário de Apocalipse, esse salmo aqui, nós estamos ainda na caminhada. E é claro que na questão da água, como o Senhor Jesus disse, que aquele que beber da água que Ele der, jamais terá sede. Não terá sede mais das coisas do mundo, porque Ele vai ser, a água que Ele vai lhe dar é exatamente o Espírito Santo. É a sua presença, o refrigério da sua presença na vida constante do servo fiel, da ovelha. Por isso diz aqui: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Exatamente isso, né? O batismo do Espírito Santo, a sua presença. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí é onde começa também as provações, as complicações, porque todo aquele que quer ser fiel a Deus, ele vai padecer perseguições e provações. Aí o verso 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse ainda, na verdade, é uma certeza, porque se você ainda não passou pelo vale da sombra da morte,
pode ter certeza que vai passar. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí vem o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí o que é isso? Provisão e também unção. A unção do Espírito Santo. Você ali é consagrado ao Senhor. E tudo isso nessa caminhada para que bondade, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todo o sempre. Toda essa nossa caminhada com Cristo vai nos levar para onde? Para morar na casa dele para sempre. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para que, quando eu voltar, buscarei vocês e estaremos para sempre juntos. Esse é o objetivo principal dessa caminhada com Cristo. E o interessante também desse verso 6 é o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se Deus é bondoso, é misericordioso comigo, então essa bondade dele, essa misericórdia dele tem que ser me comunicada para que eu seja assim também com o próximo. Mas na maioria das vezes a gente não vê isso. A gente vê pessoas que gostam de criticar e condenar e não são sensíveis às fraquezas e às falhas do próximo. E quer ver, você vê se a pessoa é cristã ou não é. Se ela só apenas crente, ela realmente nasceu de novo, se ela busca a unção diária do Espírito Santo, é quando você está no trânsito com uma pessoa dessa. Uma vez eu peguei uma carona com uma irmã de outra denominação, e a gente subindo no carro, e o caminhão vinha descendo. A prioridade era dela que estava subindo. E ela parou o carro e disse: eu estou certo e não vou sair daqui. Eu disse: irmã, dê uma régua, deixa ele passar. Não, que eu estou certo, não estou certo, eu vou até o fim. Ela disse: o camarada está armado, desce, mata a gente aqui, mas eu morri certo. Morreu totalmente errado. Se eu tivesse sido assassinado, que seja porque eu estava pregando o Evangelho, não brigando no trânsito. O camarada saiu, ela passou, e depois, você estava certo. E da outra vez, com o irmão adventista também, pegando a carona voltando da igreja, vinha um caminhão novamente. Só que ao lado dele estava um carro parado. Então ele viu que ia ter que esperar a gente passar, ele resolveu acelerar. E aí ficou no caminho. Aí o irmão soltou o volante, pôs os braços e disse: eu quero ver que está certo. Eu digo: meu Deus do céu, que novo essa história. Aí eu olhei para trás para ver se vinha carro, ainda pensei em dizer: olha, dê uma ré, deixa ele passar. Mas eu fiquei calado porque depois você se passa como Santana. Eu fiquei só em oração até que o caminhão deu ré e ele passou. Então é muito fácil a gente cantar e ler o salmo, cantar da vontade de Deus, mas durante o dia, quando a gente tem a oportunidade de demonstrar essa bondade de Deus, a gente não faz. Que dirá da outra face, como Jesus disse? Muitos cristãos, eles, quando são afrontados, é uma boa pessoa, mas quando é afrontado, aí se levanta. Diz que está no seu direito de revidar. Não está, de maneira nenhuma. Em João, por exemplo, no capítulo 21, naquela famosa passagem de Jesus com Pedro, Evangelho de João, ele faz aquelas famosas perguntas: tu me amas? Interessante é que na minha sala foi até, acho que a sabatina ontem, a gente até deu detalhe dessa questão, dessa pergunta. E no estudo de ontem, na introdução de ontem, dessa lição nova, terminou exatamente com essa pergunta. Quando Jesus diz assim, a Pedro, João, capítulo 21, verso 17.
Aí diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E quando a gente vê essa história, a gente fica impressionado com a bondade e a graça de Deus naquele Pedro, né? Que restaurou a Pedro ali na presença de todos. Porém, essa pergunta, ela ressoa para cada um de nós hoje: tu me amas? E aí a gente se lembra também quando Jesus fala: se me amares, guardarei os meus mandamentos. E a gente olha logo para os 10 mandamentos. Que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, né? Não, Jesus resumiu os mandamentos em 2. Não. Os 10 mandamentos, na realidade, ele exemplifica o que é o amor de Deus. Porque a essência da lei é exatamente o amor. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar, os 4 mandamentos, se você ama a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, consequentemente você vai amar o seu próximo, ou vai se esforçar para amar o seu próximo. Porque Jesus disse: tu me amas? Sim, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai cuidar do seu próximo. Você não vai fazer que nem Caim: acaso eu sou o guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão e do próximo. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Aquela pessoa que está ali afrontando, ela não é a sua inimiga, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. E nisso é exemplificado porque quando você não mata, se eu não roubo, se eu não adultero, se eu não minto, eu já demonstro o quê? Eu não faço mal ao próximo. No mínimo isso. Então é um bom caminho para fazer também realmente o bem. Aquilo que está além do meu dever, digamos assim, como um cidadão. E Jesus disse: novo mandamento vos dou. Aí sim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? A tal ponto de dar a sua vida por nós. E a própria vida de Cristo foi uma vida de renúncia em nosso favor. E até hoje ele continua vivendo também em nosso favor, porque a Bíblia diz que ele intercede todos os dias. Né? É a intercessão diária e contínua. Não para de interceder por nós. Então nós devemos ser assim também, tomar o exemplo de Cristo e sermos também intercessores e buscar realmente o bem do próximo. É hora de amadurecimento espiritual. O verso lido em Oséias 6,3 foi: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Estamos em 2025 já, faltam só 2 dias, menos de 44 horas, 48 horas, porque é do pôr do sol. E esse ano ele tem que ser o ano do clamor pelo Espírito Santo. Esse ano nós temos que repetir a história da igreja de Atos. Se não os mesmos milagres, porque isso não depende de nós, depende de Deus, mas a mesma consagração, o mesmo comportamento, a mesma atitude para com o próximo. Deixar os sentimentos nocivos, as picuinhas, as mágoas, os ressentimentos. Se humilhar ao Senhor, interceder pela igreja, pelos afastados, pelo mundo, por aqueles que estão fracos na fé. Devemos ter uma vida de oração. Devemos ter uma agenda de oração para que possamos orar pelas pessoas. E nisso também, nos nossos pedidos pessoais, eu aprendi que aquilo que é importante para nós, nós devemos anotar. Que a gente deve pegar uma folha, escrever nossos pedidos e, conforme Deus for nos atendendo, nós vamos riscando e dando testemunho na igreja, né? Nas quartas-feiras, no PG, na escola sabatina. A oração, ela é o abrir do coração a Deus. Né? Tem um clichê falar isso, mas na prática a gente não compreende. Não é só pedir e nem agradecer. Aí diante disso eu quero fazer um teste com a igreja. É um teste rápido.
Na lição do PG desse ano, a partir da 8ª lição até ontem, até sexta na verdade, foram 6 temas e foi focado na oração. E o propósito da oração, resumindo, é nós mantermos comunhão com Deus. Porque é por meio da comunhão que o caráter de Deus nos é comunicado. E nós passamos a resplandecer o seu caráter. Então veja, qual é o exercício? Nós iremos, durante mais ou menos 40 segundos, cada um orar de forma individual. Só que nessa oração tem uma regra. Não pode pedir nada, não pode pedir nem o batismo do Espírito Santo e não pode agradecer nada. Durante 40 segundos, você vai curvar sua fronte e orar a Deus. Não pode nem pedir e nem agradecer. Vamos orar? Oremos. Amém. Eu tenho certeza que foi difícil. Você orar a Deus sem pedir nem agradecer. Mas isso é um teste também para nós medirmos como está a nossa oração diante de Deus. Se está sendo aquela oração robótica, automática. Muitas vezes eu me pego orando e repetindo as mesmas coisas. A mente parece que vaga e você repete as mesmas coisas. Eu gostaria de saber dos irmãos como foi. Tassiano, conseguiu orar sem pedir nem agradecer? Nem ficar bom. É interessante, né? Mas é para a gente realmente medir como está a nossa oração. No PG também de ontem, foi perguntado, eu gostaria que a igreja colaborasse. 3 motivos pelos quais é difícil perseverar em oração. Quem pode dizer um? 3 motivos pelos quais é difícil perseverar em oração. A igreja participar. Uma falta de fé. Alguém mais? Falta 2. Pode ser uma questão pessoal sua ou de outra pessoa. Não precisa revelar o seu motivo. Às vezes porque a gente quer que aconteça rápido. Né? A gente pede uma coisa e quer que aconteça. Aí é que às vezes fica meio assim, não vai orar. Deus não vai me atender mesmo. Vou deixar de pedir. Falta 1. Não é mim? A mesma coisa. Senhor Francisco. Muito. Eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma estratégia. Me levanto, vou logo lavando o rosto, se possível já molho a cabeça, penteio o cabelo, aí o sono já sai. E outra estratégia boa é você ouvir louvores
E depois você entra em oração. Você vai perceber que a sua mente não vai ficar vagando, nem vai ficar com sono. Você pode ter sono depois, até se alimentar, mas durante a oração você não vai ter sono. Exato. É interessante. Eu tenho um motivo também pelo qual é difícil a gente perseverar em oração. E esse motivo é exatamente quando nós temos fartura. Porque quando estamos passando por dificuldade financeira e a gente vai ao mercado, a gente ora, Senhor, me ajude a comprar só o necessário, o mais barato possível. Quando chegar na hora do caixa, o Senhor opera um milagre para dar menos do que é. Chega em casa, agradece. Não pela feira, porque eu acho que hoje ninguém mais faz feira, né? Só compra o que está faltando. Se alguém estiver fazendo feira ainda é um privilegiado, né? Glória a Deus. Agradece e ainda ora, Senhor, multiplica essa dispensa, porque semana que vem tem que comprar mais. Agora, quando está na abundância, aí se esquece. Aí vai orar para quê? Eu vou poder comprar o que eu quiser no mercado. Mas devia o quê? Agradecer. E Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa ajudar a comprar um alimento que estiver faltando, mas se esquece. E aí termina esfriando também na fé, porque é interessante, se você for ver na Bíblia, muitas vezes o povo, quando saiu de uma vitória, depois ele fraquejou na fé, exatamente por causa disso. Porque quando vem a paz, parece que se esquece de Deus. Parece que não sente necessidade de orar. Mas o propósito da oração é exatamente o quê? A comunhão com Deus. O propósito da oração é você ter o caráter transformado, o caráter semelhante ao de Cristo. Esse é um motivo também para nós perseverarmos em oração, não só pedir. Abra sua Bíblia em Isaías 41. Eu quero ler ao menos duas passagens, uma está em Isaías e a outra está em Lucas. Isaías 41. Tem coisas na Bíblia que nós temos que tomar para si, né? Para nós. Isso aqui é meu. Se agarrar com aquele verso, com aquela promessa, isso aqui é meu. Né? Essa é a questão, por exemplo, de Isaías capítulo 41. Isaías no capítulo 41, fica depois de Salmos, certo? Ali em Salmos e vai passando, vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares e vai chegar em Isaías. Na Bíblia, especialmente nessa passagem, existe a aplicação primária e a aplicação secundária. A aplicação primária é aquela que foi designada para aquele tempo, para aquele momento, mas ela pode ser aplicada também secundariamente para o nosso viver individualmente. Por exemplo, aqui, Isaías 41, a partir do verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. No caso dessa passagem aqui, eu tomei para mim e coloquei também o meu nome. Porque na realidade foi o Espírito Santo que me deu essa passagem quando eu estava nas proximidades do meu batismo, né? De entregar realmente a minha vida a Jesus. E tinha aquela questão da aprovação, como é que é ser a minha vida agora. Eu o diabo quer me deixar sossegado, mas agora não vai estar. Já a aldeia, vai aldear mais ainda. Então eu tomei essa passagem para mim e coloquei o meu nome aqui. Você também pode tomar essa passagem para você e colocar o seu nome. Por quê? Verso 8 de novo, colocando com o meu nome, você coloca com o seu. Mas tu, ó Deus, servo meu, tu, Apolônio, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, ou seja, Deus me escolheu, Deus me elegeu, nos dá essa certeza. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos. E aí eu ficava pensando, realmente, com relação aos apóstolos, por exemplo, a Paulo, né, eles nunca imaginavam que existia um lugar bem distante de Israel, uma terra chamada Brasil. E realmente, com relação a Israel, o Brasil estaria num canto bem remoto da terra. Né? Tanto é que o descobrimento do Brasil, né, se deu só no ano de 1500.
O Evangelho só veio chegar aqui também, talvez muito tempo depois, talvez depois da entrada da Igreja Católica, não sei. Então realmente é um canto remoto. E aqui ele diz, no verso 9 no final: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então ele repete, ele diz no verso 8, eu te elegi, e no verso 9 ele diz, eu te escolhi e não te rejeitei. Então ele nos dá essa certeza, que ele nos escolheu e não nos rejeitou. Aí diz o verso 10, é o meu temor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E nisso eu pulava para o verso 13. Por que eu pulava para o verso 13? Porque foi o verso que ele me deu. O verso 11, por exemplo, diz: esses envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Só que aqueles que contendiam comigo naquela época, no trabalho, por exemplo, Deus não quer que eles pereçam. Muito pelo contrário. Deus queria me transformar para que eu resplandecesse Jesus na vida deles. Aí muitas pessoas pegam isso aqui para achar que Deus vai justificar ela diante de alguma briga de relacionamento com alguém. Só que esse verso não se aplica a isso, só se aplica realmente esse verso lá a Israel, aos povos que queriam invadir Israel e destruir, extinguir Israel da face da terra. Aí vem o verso 13, ele repete: porque eu, Senhor Jeová, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Então Deus me deu a certeza de me batizar nas águas, Ele me escolheu e Ele não me rejeitou. E assim me dá a certeza também a cada um de nós aqui nesta noite. Veja o exemplo, por exemplo, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. É outra passagem que tem a sua aplicação primária, mas essa passagem você tem que tomar para você também. Essa passagem você pode tomar para você. Antes disso, por exemplo, em João, nessa questão de que você tem que tomar aquela passagem bíblica para você, tem coisa na Bíblia que realmente você toma para você, você se apodera, como diz o irmão pentecostal, você toma posse. Veja, por exemplo, João. João é conhecido como o quê? O discípulo do amor, ou discípulo amado. Mas aí eu pergunto, quem é que na Bíblia chama João de discípulo do amor? Ninguém. Ele mesmo se intitulou o discípulo do amor. João, ele era conhecido como o quê? O filho do trovão. Então, falando no nosso linguajar, ele era bravo. Quando eles foram com Jesus a uma certa cidade e rejeitaram Jesus, quer que oremos, Senhor, para que, assim como Elias desça fogo do céu e os consuma? Jesus disse: não sabeis de que espírito sois. E muita gente está assim. Acha que amar Jesus, se alguém afrontar Jesus, tem que brigar com aquela pessoa. Mas Jesus diz: não sabeis de que espírito sois. Semana passada, eu acho, foi retrasada, um irmão meu conversando comigo disse assim: rapaz, entraram 2 servas do Satanás aqui no meu carro, e o pior é que eu não pude fazer nada, porque elas começaram a zombar de Jesus. Só que eu disse a ela: fique tranquilo, porque primeiro, ela não pediu a sua opinião, ela estava ali para zombar, foi enviada realmente para o capeta. Ele disse: está tudo bem, de repente, o diabo acho que tentou para começar a falar mal de Jesus ali, e ele não podendo fazer nada, né? Eu também foi chamado na conversa, foi em oração. Digamos, então, fica em oração. Se ela tivesse pedido a sua opinião, aí não interessa, a Uber não interessa nada. Porque ficava com medo de ela reclamar com o aplicativo. Você tem que confiar em Deus. Acho que ela não pediu a sua opinião, você não podia ficar calado, né? Ficar em oração, porque são duas realmente coitadas. Né? A gente sabe, nós sabemos de que espírito somos. Então, não é você debater, não é você brigar com a pessoa, né? Mas você realmente falar de Jesus Cristo. Uma pergunta que eu poderia fazer, se fosse chamar na minha atenção, era: o que foi que Jesus Cristo fez contra você? Ou o que foi que Jesus Cristo fez contra alguém nessa comunidade nos dias que ele esteve aqui? Porque eu fico pensando, por que a pessoa fala mal de alguém que nunca fez mal a ninguém? Mas enfim, João, ele entendeu perfeitamente. Então ele decidiu: eu agora vou ser o discípulo do amor. E quando a gente lê as cartas de João, a gente vê realmente a diferença
da sua linguagem, chamando as pessoas de amados, de filhinhos. Quando eu criei um canal no YouTube, eu ainda era do mundo, eu não sabia nem o que estava fazendo. Criei uma conta para assistir os vídeos. Aí o meu nome lá, Nilson Apolônio da Silva, que era o nome do canal. Quando eu me converti, eu vi que eu podia, eu mesmo lançar vídeo no YouTube. Eu digo, eu vou mudar o nome do canal, e vou botar um nome que reforça na minha mente que eu sou de Jesus. Que nome seria? Aí eu tirei Nilson, para esquecer um pouco do meu passado, e tirei o da Silva. Porque o nome Apolônio, ele significa consagrado a Apolo. Está repreendido em nome de Jesus. E aí eu coloquei Apolônio de Jesus. Para tudo que eu for fazer, eu deixar de fazer, até qualquer comentário que eu for fazer no YouTube, eu me lembrar que eu sou de Jesus. Porque é muito fácil na internet você soltar um comentário indevido, aquilo que Jesus não falaria. Então aquilo vai ficar bem forte na minha mente. E isso, qualquer um de vocês pode fazer também. Tassiano de Jesus, lindamente de Jesus, porque nós somos de Jesus. Então por isso tem coisa na Bíblia que a gente deve tomar para si. E esse ano que vem ele tem que ser realmente diferente na nossa caminhada. Em Lucas, no capítulo 4, Jesus aqui, esse verso é aplicado a Jesus, com a profecia de Isaías, tanto é que no verso 21 ele diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas você pode tomar para você esse verso. O verso é o seguinte: Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, esse verso, cada um de nós temos que tomar para si. Por quê? Porque Deus, do mesmo jeito que ungiu a Jesus Cristo, com o mesmo Espírito Ele quer nos ungir, para que venhamos a evangelizar, proclamar libertação aos cativos, tanto aqueles que estão atrás das grades, como aqueles que estão presos pelas correntes do vício, mostrar a eles que existe salvação, existe esperança, existe uma vida melhor, como para dar vista, restauração da vista aos cegos, pessoas aí que estão cegadas pelos prazeres da carne, pelo brilho do mundo, para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que caem e acham que já foi longe demais, mostrar a eles que Deus é rico em perdoar e tem prazer em perdoar, e também apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a sua vinda. Vai acabar esse sofrimento do dia e Jesus está voltando. E aí o apelo para esta noite é: você quer tomar essa passagem para si? Você quer dizer que você quer de tal maneira repetir que nem Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque Deus quer te ungir, e para isso você tem que tomar uma decisão e querer também ser ungido, querer passar por uma experiência nova com Jesus Cristo. Deus quer que você seja o embaixador de Jesus Cristo, e isso só será possível mediante a unção do Espírito. Então, se você quer ser ungido, e você quer ter uma experiência nova com Cristo, quer permitir que Deus seja o dono do teu coração, e não mais teu coração dividido, quer que o Espírito Santo seja o teu guia, ou seja, que você seja guiado totalmente pelo Espírito Santo, tudo que for fazer ou deixar de fazer. Se esse for o seu desejo, então eu peço que aqueles que puderem, dobremos os joelhos, curvemos a nossa fronte e façamos essa oração de entrega ao nosso Senhor. Eu darei alguns segundos e depois eu quebrarei o silêncio e farei a oração dela. Oremos.
Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, neste momento aqui na tua santa casa de oração, está uma porção do teu povo, representando o teu povo ao redor do mundo e cada família aqui representada. Tu sabes, Senhor, dos desejos de nossos corações, Tu sabes das nossas necessidades reais, também das nossas necessidades imaginárias. Tu sabes que muitas vezes nós te pedimos aquilo que não nos convém, aquilo que não necessitamos, aquilo que até poderá nos trazer mal, se nós achamos que é bom. Mas enfim, Senhor, nós estamos aqui para nos humilhar perante a Tua face, confessar as nossas falhas, os nossos pecados e te dizer que queremos uma experiência nova contigo, Senhor. Experiência tal qual nós não tivemos ainda. De repente, meu Deus, voltar às primeiras obras, mas desta vez amadurecido na fé. Dessa vez compreendendo melhor a Tua vontade para as nossas vidas, para não repetir os mesmos erros de outrora. Descer, meu Deus, um degrau, de repente, do orgulho, de repente, da arrogância espiritual, de acharmos que sabemos de tudo, que porventura já estamos salvos, não nos preocupando, Senhor, com as demais pessoas, não vendo motivo de repente para orar, nem de muito menos nos consagrar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aceita, meu Deus, a nossa oração, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça transformadora. Derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos unge, Senhor, assim como Tu ungiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse desejo, que o Senhor implante esse desejo em nós, e buscarmos realmente a unção do Espírito Santo, a unção diária, para que no novo dia que irá se iniciar, desde já a partir de agora, mas tanto no novo dia que irá se iniciar e no novo ano, que nós realmente possamos ser pessoas transformadas, possamos realmente ser embaixadores de Cristo nessa terra. Tira de nós toda a vergonha, todo o opróbrio, toda a timidez, toda a covardia. Nos dá espírito de ousadia, convicção naquilo que Tu queres para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Nos diz o que é que Tu queres que façamos e nos usa para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos agora ouvir um louvor, que possamos meditar na letra. Vai passar aqui, vai passar a letra. É um louvor desconhecido. A igreja não conhece. E eu conheci também esse louvor recentemente. Possamos meditar na letra e depois faremos a oração de despedida. Deus seja louvado. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu
seu